fazendo aqui com os pré-candidatos da região. Robson, antes da gente falar aqui sobre a questão do combustível, aí existe uma especulação que o presidente Jair Bolsonaro ele vem à Fazenda Nova, vai ser o espetáculo A Paixão de Cristo, ao lado do Anderson Ferreira e também do ministro, o ex-ministro Machado Neto. Procede essa informação? Já tem uma data ou ainda está naquele ajuste aí? Estão ajustando lá em Brasília a questão de segurança com o GSI. Eu acho que provavelmente o presidente possa vir aí ou amanhã ou na próxima quinta-feira, esses 2 dias aí, e estaremos lá presentes aí, caso o presidente venha, estaremos junto do presidente na Paixão de Cristo. Olha, uma das críticas maiores que se faz ao governo federal é a questão dos constantes aumentos da gasolina. Aí teve mudança na Petrobras, aumento no gás de cozinha, enfim, o combustível como um todo. O que é que você tem a dizer sobre essa história? Essa questão era um pouco complexa, mas eu vou tentar resumir aqui no máximo 5 minutos aqui para o ouvinte me entenda. O petróleo, como todos sabem, o petróleo é cotado em bolsa internacional e tem seu preço cotado em dólar. O que é que aconteceu quando iniciou a pandemia? O petróleo despencou naquele momento e o dólar estourou. O dólar saiu de 3,70 para 5,80 na crise da pandemia. E caiu de 60 dólares para 35, 40 dólares. Por isso que naqueles 6 primeiros meses não tivemos quase impacto de aumento de combustível. Por quê? Porque um desceu, o outro subiu, um compensou o outro, a gente ficou mais ou menos no meio termo. Só que com o decorrer da pandemia, com o fechamento das empresas, com o fechamento da produção mundial, e com a expertise dos governos de liberarem recursos para que os mais necessitados não passassem por nenhuma necessidade, o que é que aconteceu? Mexeram na catraca da economia. Mexeu na questão de o quê? Oferta, lei da oferta e lei da procura. A produção diminuiu em todos os ramos de produção no mundo e o consumo aumentou mesmo as pessoas estando em casa. E isso gerou inflação. Mas o nosso motivo nacional, tem muita gente que diz, até o 9 Dedos anda falando na internet que o petróleo é nosso e que o Brasil deveria vender o combustível abaixo do preço internacional. Aí eu vou contar a história para vocês de o que aconteceu no nosso país. O nosso país passou por um grande investimento na década de 2000 a 2015, com projeção de grande produção de combustível no Brasil, refino de óleo diesel e refino principalmente da gasolina. Só que os investimentos foram desastrosos. Eu vou dar um exemplo próximo da gente. Eu vou só na questão têxtil. Petroquímica Têxtil de Suape. Era anunciado em 2009, se eu não me engano, por Eduardo Campos, naquele momento, um investimento na casa de 12 bilhões de reais, e esse investimento ia proporcionar uma das maiores produtoras de fios texturizados do mundo. Teríamos fio texturizado para abastecer todo o mercado nacional e o excedente da produção ser vendido para fora do país. E o que aconteceu 5 anos depois? Máquina enferrujando no porto, estrutura sem terminar e os 12 bilhões foram investidos. Sabe por quanto foi vendida a Petroquímica Têxtil de Suape? Por 1,5 bilhão de reais. Por 8 vezes menos o valor que foi investido. E isso aconteceu não só na área têxtil. Isso aconteceu nas refinarias pelo Brasil afora. Aconteceu na trágica compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, que o Brasil adquiriu por bilhões e vendeu por migalhas, comprou algo que estava enferrujado e algo antigo, assim como, se o dinheiro tivesse sido bem investido, se tivesse sido planejado, o Brasil hoje era autossuficiente na produção de diesel e na produção de gasolina, que poderia proporcionar um preço melhor para a população. Mas vamos ao grande gargalo dos combustíveis hoje, é justamente a questão do ICMS, que é cobrado pelos estados na questão de substituto tributário. O que é substituto tributário? O governo vai lá e cobra o ICMS não pelo preço que os postos de gasolinas compram na refinaria, mas ele estipula um estudo de quanto vai ser vendido na bomba no final e cobra o preço ali. Por incrível que pareça, Pernambuco, assim, muitos estados pelo país, nos últimos 10 anos, saíram na casa de mais ou menos 18%, 20% e chegaram a 34% de alíquota de ICMS em cima do combustível. 1 litro de gasolina hoje, que é vendido a R$ 8,00, e esse R$ 8,00 é o preço de referência do governo estadual, o governo estadual
ganha 34% em cima de R$ 8,00. Por incrível que pareça, a cada litro vendido em Pernambuco, eu não sei qual é o preço de referência hoje, mas o governo do estado ganha entre R$ 2,30 e R$ 2,80 no litro. Assim como no gás de cozinha, que dá na casa de 40 a 45 reais por botijão de gás, que o governo do estado ganha, não só de Pernambuco, de vários estados do Brasil. Aí fica a reflexão. É muito fácil você alejar o povo e depois querer entregar a muleta. Porque o governador de Pernambuco, assim como de outros estados, ganham R$ 45 reais no botijão de gás e inventam um vale-gás de R$ 50 reais. Até parece piada essa situação, mas é isso que acontece e às vezes o nosso ouvinte, quem está assistindo, as grandes mídias não explicam para a população o que acontece. Mas vamos no pensamento de Lula. Lula disse que o Brasil deveria vender combustível a prazo abaixo da cotação internacional. Eu vou contar uma história para vocês. Venezuela, 1992. Venezuela era o quarto país mais rico do mundo. Tinha o quinto PIB per capita do mundo. Assim que aquela turma assumiu a Venezuela, teve o estouro do petróleo naquela década, começaram com essa política de vender combustível abaixo do preço internacional. Vamos para o seguinte raciocínio, meu amigo Mário. Você tem uma empresa que você revende em atacado aqui no Brasil gasolina e óleo diesel. Você vai importar por 5 e vender por 4. Você vai continuar comprando? Não. O que é que isso vai gerar? Quebrar. Prejuízo, quebradeira. No segundo ponto, como o combustível afeta toda a nossa economia, vai gerar desabastecimento, porque não vai ter combustível para abastecer os caminhões, os carros, e, consequentemente, vai gerar o quê? Uma inflação exacerbada, que foi o que aconteceu na Venezuela. Ficou sem controle e quebraram o país, que era a quarta economia do mundo e o quinto PIB per capita do mundo. Isso é o que poderia acontecer com o nosso país se o Nove Dedos assumir novamente a presidência da República. E a questão dos combustíveis, se o amigo tem mais alguma dúvida, pode nos perguntar. Tem mais pergunta aí, Renata, dos ouvintes? Tem uma pergunta aqui do Ferreira, que ele diz o seguinte: pergunta ao Robson como países vizinhos, mesmo o petróleo cotado em dólar, eles vendem mais barato, já que o imposto de importação e exportação é superior ao ICMS. Não é superior ao ICMS. Quando um país exporta, no caso do nosso Brasil, o imposto do pessoal lá, o pessoal paga, mas todos os impostos que incidem sobre o combustível são zerados. Isso é o programa de incentivo à exportação que tem no nosso país. Isso acontece com combustível, isso acontece com a questão agrícola, acontece com vários e vários itens aí que quando você exporta, você não paga ICMS local, você não paga IPI local, você não paga PIS e COFINS, você consegue reduzir o seu custo na casa de 25% a 30%, porque você está incentivando a exportação. Mesmo que lá eles paguem acima do nosso recuo aqui de imposto, eles conseguem vender a combustível a quase o mesmo preço que a gente tem nas bombas. E nas bombas não, nas distribuidoras. E por que o nosso país está tão caro? É a questão do ICMS, minha gente, é R$ 2,30 a R$ 2,70 num litro de combustível. Isso é um absurdo. Mas o presidente não demorou muito, por exemplo, para mudar o comando da Petrobras, não? E exigir uma mudança, não só nessa questão do ICMS, os governadores falam que congelaram o ICMS, anunciaram um novo congelamento aí de 90 dias, enfim... Mas demorou muito essa mexida na Petrobras. Como é que o presidente vai mexer se todo passo que ele dá em benefício do povo, o STF vai lá e quer cortar? A questão da presidente da Petrobras, não aconteceu, não. A questão do combustível aconteceu isso. Sim. O pessoal aprovou o projeto na Câmara de Deputados, limitando o ganho dos estados no ICMS a 30 centavos o litro de combustível. Teríamos uma redução para a população no mínimo de R$ 2,00 a R$ 2,20 no litro de combustível. E você, cidadão, sabe que até agora não veio essa redução por conta da questão do STF, que está segurando isso em Brasília. Não autorizaram. Vai prejudicar o presidente, então? Não vai estar prejudicando a população. A gente não tem que pensar que está prejudicando o... Uma dúvida minha. Pode falar. Não chegou o momento dos políticos, quando tiver o período eleitoral, que tiver a propaganda eleitoral gratuita, os políticos serem mais
a palavra não é honesto, mas mais francos, e dizerem, olha, eu pretendo fazer isso, isso e isso, mas eu só vou fazer dependendo de quem vocês vão votarem para senador, para deputado, se os ministros não atrapalharem, porque Isso. a gente, quando chega a período eleitoral, tem os planos de governo, a gente, eu vou votar nesse plano de governo, que hoje em dia nem mais, as pessoas estão votando mais por simpatia, não estão vendo nem partido nem nada, é com quem simpatiza. Com quem simpatiza. Eu simpatizo, tanto que você vota em Bolsonaro e aqui vota em alguém da esquerda, porque tá assim, o eleitor. Tá misturado aí o negócio. O que acontece? A ideologia é o de menos, é a simpatia. Então, o que acontece é isso. Os políticos precisam ser mais francos nas suas redes sociais, nas suas propagandas. Eu só posso fazer isso. Não depende só do voto em mim. Isso. Depende de deputado federal, deputado estadual. De todo um conjunto. De todo mundo. Porque depois ganha e fica, não posso fazer porque o governador não faz isso, porque o deputado não faz isso, porque o Supremo não faz isso. Seria tão mais fácil para o eleitor entender, né, que não depende só da figura do cara lá que executa, isso. não só para presidente, mas para governo, enfim, é para o próprio prefeito se ele não tem uma base na Câmara de Vereadores. Isso, concordo plenamente com a amiga nessa questão aí, porque é o seguinte, como é que o presidente da República vai implementar as mudanças que podem beneficiar o povo, se tem um STF que trava, se tem um Congresso que joga muito, até na questão de aprovação de leis, que beneficia a população, como é que ele vai trabalhar no Estado se tem um governador que pega o dinheiro da obra e não termina a obra? Como é que a prefeitura vai ter acesso ao recurso do governo federal e do governo estadual numa parceria, um exemplo, para montar um hospital? Se justamente naquela cidade o governador é adversário. Porque você sabe, para montar um hospital a nível federal em qualquer lugar precisa de quê? Da junção de prefeitura, do município e do governo federal. Só que isso eu acho que vai vir com a questão de maturidade política do nosso país. O povo ainda é muito imaturo na questão política. Os políticos fingem que fazem, fingem que prometem o que não sabem e o que não conhecem, e a maioria da população finge que está votando por convicção. É mais ou menos assim que a gente observa tudo que está acontecendo, porque a sua colocação ela é perfeita, ela vem de cima para baixo. Não adianta o executivo querer mudar a situação de um país se aqui embaixo ele não tem base para implementar todas essas mudanças e ter segurança jurídica para se trabalhar e para se fazer aquilo que a população necessita. Perfeito. Muito bem, estamos aqui na reta final, 10h38, são 40 minutos de entrevista. Robson, muito obrigado, né? Agradecer também ao pessoal lá no seu Instagram, muita gente participando lá, acompanhando a entrevista. Estão acompanhando nosso Instagram aqui também. Do Robson Ferreira, que é pré-candidato. Boa sorte aí na pré-candidatura. Quando estiver mais próximo da eleição, né, com as convenções, a gente volta a chamar aí sim os já candidatos a deputado federal, para bater um papo aqui. Boa sorte aí na pré-candidatura. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês aí pelo convite, agradeço a todos que nos acompanharam pelo nosso Instagram e que nos acompanham aí pela live da rádio, e como a gente sempre tem dito, cabe à população agora observar tudo que está acontecendo no estado de Pernambuco, tudo que está acontecendo no Brasil, todas as dificuldades que o Brasil enfrentou e enfrenta nos últimos 3, 4 anos aí, e aonde o Brasil está e outros países a nível mundial estão, e sempre a gente tem dito que é hora de escrever uma nova história em Pernambuco. Muito obrigado a todos vocês aí e um bom trabalho. Tá certo. Amanhã a gente inicia a série com os pré-candidatos ao governo de Pernambuco. O primeiro será o candidato do Robson aqui, do PL, o Anderson Ferreira, que é pré-candidato a governador, ex-prefeito de Jaboatão, pelo PL. E amanhã a gente vai anunciando aí, né, quem serão os próximos entrevistados durante os dias. E amanhã no Jornal da Cidade você confere a repercussão dessa entrevista aqui com o Robson, né, a gente separa um trecho e na sequência eu comento a entrevista. Não é isso, Renato? Isso, WhatsApp Cidade só pra gente pagar. WhatsApp Cidade 998780999.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade. Manhã Cidade.